E vamos falar sobre o transporte público, que é um serviço essencial para a sociedade, mas tem sido impactado por vários impasses sobre o valor da passagem, recursos trabalhistas, enfim. Segundo o Setut, houve uma perda de 4 milhões de passageiros em 10 anos. A greve dos ônibus aqui em Teresina completou uma semana e o povo ainda está sem respostas. Nós convidamos aqui o Vinícius Rufino, que é coordenador executivo do Setut, para explicar um pouquinho mais sobre os impasses. Mais do que a gente ficar confrontando situações ou até mesmo instigando, como muitas vezes a gente observa, eu acho que esse é o momento da gente conversar, da gente dialogar e da gente tentar passar informação para o nosso telespectador, para aquelas pessoas que ficam naquela dúvida e que muitas vezes encontram fake news, encontram informações estranhas, dadas de forma muitas vezes até irresponsáveis. Por isso que a gente lhe convidou aqui para o programa, para a gente falar de uma forma séria, porque o Bom Dia News, mais do que um programa de entretenimento, Vanusa Coelho tem tentado trazer informação juntamente com a minha equipe de assuntos que realmente a população possa entender que esse assunto que a gente está conversando aqui é um assunto verdadeiro e é um assunto falado por pessoas responsáveis sobre o assunto. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente, para quem está em casa, de forma muito real de tudo que está acontecendo. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores. Como você falou, é um tema que é muito importante ser esclarecido para a população e eu penso que quanto mais informação real a gente puder trazer sobre esse tema, melhor para poder trazer essa compreensão para o cidadão, né? Para o cidadão, especialmente para aquela pessoa que precisa usar o transporte coletivo. Mas não só ela, porque toda a sociedade acaba se envolvendo, de certa forma, com essa questão, né? Todos que utilizam o sistema de mobilidade urbana, de certa forma, eles são partes envolvidas nisso. E são muitos dias, né? Exatamente. Lamentavelmente, estamos nessa situação nesse momento, né? A gente sabe que é uma situação que tende a prejudicar muito mais o passageiro, o usuário de ônibus, do que qualquer outra categoria envolvida diretamente, né? Do que trabalhadores, do que o setor patronal, mas que, de fato, nesse momento, é um momento que nós vivemos uma crise que já vinha historicamente se desenrolando, vamos dizer assim, e já sendo alertada, na realidade. A gente já é importante frisar que a gente já vem alertando há alguns anos sobre essa queda sistemática de passageiros no sistema, e é uma situação que vem acontecendo no Brasil inteiro, né? Mas que agravou-se nesse momento de pandemia. E hoje o sistema se vê numa situação que a arrecadação sequer é suficiente para pagar o salário do operador, né? Hoje a gente está numa situação, para trazer para o dia de hoje, antes da gente contar a história, fazer o histórico para trás, hoje nós estamos numa situação em que a gente está arrecadando 25% do que se arrecadava antes da pandemia, que já não era uma situação muito boa, né, mas se arrecada hoje, na situação de hoje, 25% do que se arrecadava antes, e se tem um custo equivalente a 60% do custo anterior. Então você vê que essa conta não fecha, né? E ao mesmo tempo não estamos tendo os repasses de subsídio do município que estavam ajudando, de certa forma, a amenizar. Não vou dizer que estavam resolvendo plenamente o problema, mas estavam ajudando a amenizar a situação. E nesse momento nós nos encontramos nessa situação complicada, né, que tem trazido esse desequilíbrio e essa iminência de um colapso no sistema. Então esse diálogo, esse resultado final ainda provavelmente se estenda por mais tempo. É como a gente tem falado, né? A gente não tem como manter hoje sequer os termos da Convenção Trabalhista de 2019. Né? É preciso que se revejam esses termos e, de fato, a preocupação do setor patronal nesse momento é de garantir os postos de trabalho. Né? Porque pior, se a gente parar para pensar, pior, vamos dizer, do que uma situação de hoje, é a gente, de repente, pactuar uma possibilidade que está fora da realidade e lá na frente você ter um colapso realmente total do sistema. Né? O sistema parar de vez pelo próprio sistema, exatamente. Então, assim, é melhor hoje o setor trabalhista, vamos dizer assim, abrir mão de certas coisas, mas para a gente conseguir garantir a sobrevivência desse sistema
e a gente ter aí... E poder levar também, de uma certa forma, algo para as famílias, né? Os trabalhadores e, ao mesmo tempo, para a própria sociedade. Porque, assim, o que a gente percebe também é que o próprio Brasil, necessariamente o nosso estado, o nosso município, as empresas, na verdade, economicamente falando, todos os setores estão sendo prejudicados. Perfeitamente. Todos estão trabalhando bem tartaruga. Exato. Existe uma crise instalada por conta da pandemia, né? E aí eu não pontuo somente o setor de transporte. Todo o setor, a maioria dos setores econômicos, se não todos, sofreram algum tipo de impacto sobre essa questão. No Brasil, só para a gente trazer dados, a perda relativa a esse período de pandemia até agora, até esse mês de janeiro, no Brasil inteiro, chegou a 9 bilhões e meio de reais de perda financeira no sistema, né? E tivemos no Brasil inteiro já cerca de 61 mil demissões. Só para se ter uma ideia do tamanho do impacto disso. Nos outros setores, existe um fator atenuante, se é que há alguma atenuação nessa crise toda, mas existe um fator atenuante de que, por exemplo, se eu trabalho com comércio, eu tenho, por exemplo, o preço dos insumos do que eu produzo para oferecer, ou do que eu compro para revender. Vamos supor, eu vendo roupa, né? Se eu compro aquela roupa de um distribuidor, de um fornecedor para revender, e aquele fornecedor aumentou o preço, eu vou repassar esse preço para o cliente, eu vou aumentar o preço. No caso Porque se você não aumentar, alguém perde. Eu preciso manter a minha estrutura. Porque senão certo? Uma hora para de fazer a venda. Exato. É o que a gente tem visto, por exemplo, com combustível, é o que a gente tem visto com supermercados, é o que a gente tem visto com alguns outros setores econômicos. Né? Vários itens você observa que aumentam de preço. O transporte, no nosso caso específico aqui em Teresina, como ele já é regulado pela Lei de Mobilidade Urbana, pela Lei Federal de Mobilidade Urbana de 2013, a licitação já foi feita nos moldes da lei de 2013, então ele tem uma taxação de tarifa regulada pelo município. Tá? Quem decide o preço da tarifa cobrada ao usuário é o município, e acertadamente porque precisa se praticar uma modicidade no preço da tarifa do transporte. Por outro lado, ele é um valor que, se não for subsidiado, se não houver uma cobertura da diferença para o valor real, que seria um valor suficiente para cobrir esses custos, o sistema ele entra em colapso. E como é que vai ficar a questão do aumento, que se fala tanto? Esse aumento, na verdade, é para tentar resolver a questão desse impasse todo, para que eles voltem a trabalhar? Pronto, na realidade, acho que houve uma falha de comunicação em relação a essa questão do aumento. Né? Não se falou necessariamente, não se falou pontualmente em um aumento necessário na tarifa. Foi algo espalhado e que, de repente, não seria verdade. Assim, existe um cálculo técnico, que é um cálculo interno nosso, do sindicato, sobre o que seria uma tarifa ideal para cobrir o custo do sistema, né? E essa tarifa a gente calculou, né, agora recentemente, inclusive com dados referentes a um eventual retorno à normalidade. É importante que se frise isso. Né? A gente tem uma tarifa de equilíbrio na faixa de R$ 5,04, calculada internamente. É importante que frise que não é uma tarifa que vai ser decretada como uma tarifa para o usuário. Tá? O município ele tem a opção de manter um preço de tarifa. Nós temos uma tarifa vigente hoje de R$ 4,00 aqui em Teresina. Então, o município ele tem o poder, a autonomia de dar essa tarifa, de reajustar ou de baixar, se for o caso. Né? Porém, seguindo as regras do contrato de concessão e seguindo a legislação federal da mobilidade urbana, o município deve subsidiar essa diferença. Né? Então, assim, o que foi veiculado, o que foi mencionado em situações anteriores foi de uma tarifa técnica calculada. Né? Inclusive, é importante pontuar também que nas avaliações do próprio município, ele faz o cálculo
manda para o Conselho Municipal de Transporte para aprovar ou reprovar a planilha. Na verdade, a história está chegando antes mesmo da própria história. Exatamente. É algo interno que está sendo conversado e que já está sendo repassado sem sequer bater o martelo. Exato. Na verdade, eu penso que assim, nesse momento não é nem adequado se pensar em reajuste tarifário. É um choque, né? Até porque nós estamos numa situação que está todo mundo com sua economia pessoal Podemos comprometida. dizer que já tem quase todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Então, assim, não dá para a gente pensar hoje em reajuste de tarifa, falando diretamente dessa tarifa para o usuário. Porém, é necessário que haja, de fato, o cumprimento desse subsídio por parte do município. Okay. Né? Porque, senão, o sistema ele não fecha a conta. Né? O custo do sistema não fecha somente com a arrecadação. Precisa que se haja, de fato, a retomada dessa cobertura desse subsídio e uma revisão tarifária, inclusive, uma revisão tarifária de remuneração para as empresas sobre o impacto desse período de Covid. Né? São situações que devem ser revistas e são necessárias para que se tenha essa prática da modicidade da tarifa sem comprometer as operadoras. O que a gente tem percebido é que a sociedade, na verdade, tem passado por momentos muito difíceis, a população, muitos, com certeza, não recebendo o que recebiam, muitos ainda se sentindo bastante prejudicados, outros desempregados, pessoas que estão à busca e pessoas que estão trabalhando e que estão sendo, de uma certa forma, prejudicadas nos seus locais de trabalho, até mesmo na hora de levar um filho também para uma escola, que às vezes fica um pouco mais distante. Enfim, nem todo mundo tem um veículo, nem todo mundo tem a possibilidade e muitas pessoas estão voltando a trabalhar dentro de casa por falta de condição de estar em determinados locais de trabalho. O que o seu UTI diz para a sociedade relacionado a conversações? É algo que vai demorar mais um pouco? Ou como é que está esse diálogo entre vocês e o município? Olha, é exatamente esse o ponto. É importante que o município entre mais nessa discussão, tá? Nessa discussão, especialmente sobre as questões trabalhistas. Né? Está existindo uma certa omissão ou não? Eu não vou dizer omissão, talvez uma falta de conhecimento pleno ainda sobre os termos contratuais. Começo, né? Nós estamos no início do ano. Nós estamos no início do ano, nós estamos numa nova gestão, muito embora o contrato ele seja feito com a prefeitura e não com o gestor. Né? Então, assim, existiu um contrato feito na gestão anterior, passou por uma licitação que foi feita em 2014, o contrato iniciou em 2015, ou seja, nós estamos entrando já no 6º ano de contrato agora, né? E assim, independente do gestor que esteja, existe um contrato que deve ser cumprido. O que eu penso que há, talvez seja exatamente essa falta ainda de um conhecimento pleno de como funciona esse contrato. Mas eu acredito que já nós vamos ter esse caso resolvido, né? É o que desejamos, é o que queremos, toda a sociedade. Trouxemos o CETUT aqui, né, para que pudesse falar sobre esse assunto e temos o nosso bom dia, na verdade, de portas abertas também para o município, né, para que a gente possa dar essa informação de uma forma mais precisa para a própria população, até porque a gente tem dado direitos a todos. E a gente sabe que a democracia ela só funciona dessa forma. E é por isso que nós estamos aqui, para sempre trazer boas informações. Para a sociedade, a gente deseja de coração que o caso seja logo resolvido, para os trabalhadores também em geral, porque aqui todos são trabalhadores, né? Exatamente. Seja a sociedade, o próprio CETUT, até mesmo os motoristas e até o próprio município. Vamos pedir a Deus que isso seja resolvido o mais rápido possível. Perfeitamente. É o nosso desejo também, é a nossa expectativa de que haja exatamente esse bom senso entre as partes, né? Porque a preocupação do sindicato nesse momento, do sindicato patronal, das operadoras, é exatamente em manter os postos de trabalho, em manter o sistema vivo. Né? Não adianta a gente, como eu falei anteriormente, pactuar uma situação e essa situação não ser factível, não ser possível de ser cumprida. Então é necessário que haja uma compreensão das partes. De maneira nenhuma. Na verdade, a bola de neve já está instaurada. Ela não pode ficar maior. O que a gente está tentando agora é reduzir essa bola de neve, é estancar essa sangria. Então é muito importante que haja essa compreensão entre as partes e que se
revisem certas Ok. situações. Tá certo. A gente agradece, viu, Rufino? E dizer Nós que para agradecemos. você, nosso telespectador, que o nosso jornal aqui da O Dia TV é um jornal de credibilidade, de responsabilidade, tenta sempre levar boa informação e, obviamente, o jornalismo sério, tá bom? Então, a gente vai estar sempre por dentro dessas informações e passando para o nosso telespectador, tá bom?